Salve galera, bom dia, canal Bets e Tips aqui na área novamente, passando para deixar os palpites dessa sexta-feira, dia 26 de 5, finalmente sextou, quase final de semana, depois de uma semana de grade complicada, semana de poucos jogos, a sorte foram as copas para dar uma salvada, sábado e domingo prometem ser melhores. Nessa sexta-feira continuamos com a grade meio curta, alguns jogos de ligas inferiores na Europa, Finlândia, Bulgária, Dinamarca, Irlanda, mas ainda assim conseguimos pensar algumas boas oportunidades para a gente operar no mercado. Primeiramente, como já é costume nosso, eu gostaria de agradecer as pessoas novas que estão chegando. Agradecer também a quem está aqui faz um tempinho já, que está sempre assistindo nossos vídeos, comentando. Até quero pedir para vocês, se não for pedir demais, deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal. Ajuda também a compartilhar, chegar a outras pessoas que não têm acesso ao nosso conteúdo. Isso nos fortalece e nos ajuda a crescer dia após dia. E o melhor de tudo é que não custa nada, né? Bom, aí chega de conversa fiada, vamos aos resumos, como já é habitual nosso. Dia 24 de 5 deixamos 9 palpites, tivemos 6 greens e 3 heads. O jogo do Rangers eu já contava como um green, o jogo estava controlado, e aí o time me toma um empate no último lance do jogo. O jogo do Corinthians eu confesso que eu estava em dúvida entre duas entradas, entre o over 1,5 e o under 3,5. Eu fiz as duas, o under 3,5 bateu logicamente, mas eu não acreditava que o Corinthians, precisando da vitória, ia jogar de maneira tão passiva como jogou, ainda mais depois de um bom jogo contra o Flamengo fora de casa. Parecia que o Corinthians estava mostrando alguma organização, alguma evolução, mas pelo contrário, retrocedeu, não jogou praticamente nada, ficou defendendo até com um a mais. E o jogo do Melgar eu não tive a oportunidade de acompanhar, o jogo terminava muito tarde, era um evento com alta chance de acontecer, visto que as duas equipes tinham um alto índice de bater over em seus jogos, mas seguimos. Também temos uma notícia ótima, cravamos o bilhete pronto novamente, é o segundo dia seguido. Continuamos com a saga, ainda vou buscar aqueles 8 seguidas que cravamos recentemente. Fenerbahçe ganhou até com alguma tranquilidade do Sivasspor pela semifinal da Copa da Turquia. E o Fortaleza foi um jogo bom contra o São Lourenço. Primeiro tempo o Fortaleza jogou demais. Já no segundo tempo o time deu uma administrada, jogou de uma maneira mais burocrática, tomou alguns sustos, mas no final acabou vencendo. Já no Telegram, no grupo Free, tivemos 2 bilhetes, cravamos um e tivemos um head. Já que o Betis, podendo empatar em casa, precisando da vitória, acabou perdendo para o Getafe, um time que estava na zona de rebaixamento. Mas ainda assim fechamos o dia no positivo devido à entrada ao vivo. Já no grupo Gold, deixamos 4 bilhetes, cravamos 3. E não tivemos nenhum erro em entradas ao vivo, mais um dia com bom lucro. Aliás, foi o segundo dia seguido com um bom lucro. E para quem tiver interesse, os links de ambos os grupos, eles estão fixados no primeiro comentário desse vídeo, de todos os vídeos que a gente tem no canal. E também tem meu WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida que queira solucionar. Meu Telegram também está aberto para quem queira tirar alguma dúvida. Então é isso. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites dessa sexta-feira, dia 26 de 5. Temos uma grade curta, mas ainda assim temos alguns bons jogos para acompanhar. Iniciando a grade logo ao meio-dia, na Finlândia, o Inter Turku recebe o Haka. O Inter Turku é o 12º e lanterna do campeonato com apenas 4 pontos em 5 jogos. Já o Haka está em sexto colocado com 9 pontos. No campeonato, ambos os times bateram over 1,5 em todos os jogos. O Inter Turku bateu over 2,5 em 80% dos jogos. Ambos têm média superior a 3 gols por jogo. Lógico que o campeonato ainda está no início, mas isso já é uma tendência. E para a estatística já é uma amostragem relevante, ainda mais no futebol. O time da casa marcou nas últimas 6, tomou em 9 das últimas 10. Ambas marcam nas últimas 5. Já o time visitante marcou em 9 das últimas 10, tomou em 8 das últimas 10. Inclusive tomou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10. Então aqui temos uma tendência grande de jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, entrando no over 2,5, tá com uma odd bem boa, uma odd de 1,95. Nós vamos de over 1,5 para compor o bilhete. Às 14 horas, chegando na Dinamarca, o Odense recebe o Horsens. É um jogo válido pelo grupo de rebaixamento. Se eu não me engano, é a penúltima rodada do campeonato dinamarquês. Ambos os times têm média em torno de 3 gols por jogo no campeonato. O Odense já está livre do rebaixamento, enquanto que o Horsens é um penúltimo, com 27 pontos. São 3 times brigando por 2 vagas, para escapar, na verdade, de 2 vagas de rebaixamento. O último colocado tem 24 pontos, enquanto que o Horsens está empatado com o Aalborg com 27. Um dos 2 times invariavelmente vai cair. Então o Horsens precisa da vitória, tem que somar ponto de qualquer forma. Nos últimos 10 jogos, o Odense bateu over 1,5 em 8 deles, o Horsens em 9 deles. Ambos tiveram gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. A taxa de over 2,5 também é bem alta. Aqui nós temos que operar no mercado de gols. Cabe um gol já no primeiro tempo, mas nesse caso eu prefiro esperar em live
para ver como é que se desenrola o início do jogo e aguardar também subir um pouco mais a odd para operar com uma entrada simples. O over 2,5 tá pagando 1,62, também é uma odd razoável. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14h30, chegando na Bulgária, um campeonato que se caracteriza muito pelo mercado de under, é um campeonato com média baixa de gols. Tirando o Ludogorets, todas as outras equipes têm uma média razoavelmente baixa de gols. Aqui o Levski recebe o Chernomorets. O Levski, com uma vitória, ainda continua sonhando com uma vaga na Conference League. O Chernomorets está apenas cumprindo tabela. O time da casa é um pouco favorito, mas as odds estão muito baixas para arriscar. Aqui resolvemos operar no mercado de gols. As duas equipes bateram under 3,5 em 84% dos jogos do campeonato. O time da casa bateu under 3,5 em 9 dos últimos 10. O time visitante em 8 dos últimos 10. O índice de over 2,5 dos dois times também é bem baixo. Tendência de um jogo de poucos gols. Aqui, caso haja gols, a tendência é que o time da casa faça primeiro. E depois disso o jogo deve dar uma segurada. O jogo deve dar uma esfriada. Então aqui nós vamos de under 3,5. 15h45, campeonato italiano. A Sampdoria recebe o Sassuolo. É um jogo que não interessa para mais ninguém, ambos os times já estão só cumprindo tabela. Sampdoria já está rebaixada, o Sassuolo está no meio da tabela, não sobe nem desce. Mas o que mais chama atenção nesse jogo é que depois das duas equipes estarem praticamente descompromissadas com o campeonato, a média de gols dos seus jogos subiu bastante. Nos últimos 10 jogos a Sampdoria bateu over 1,5 em todos eles. Teve um gol no primeiro tempo em 9 deles. Já o Sassuolo bateu o over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. A média da Sampdoria, que era de 2,47 gols por jogo, nos últimos 10 jogos subiu para 3,30. Aqui temos uma tendência de jogo aberto, um jogo descompromissado com a defesa. Dificilmente vai ser um jogo truncado. Aqui nós vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 15h45, chegando no campeonato da Irlanda. O Cork City recebe o Shamrock Rovers. Shamrock, que é nosso queridinho do canal, toda semana nos entrega o nosso over. Não errou nenhuma e espero que eu não esteja zicando dessa vez. Shamrock é o vice-líder do campeonato, enquanto que o Cork City é o penúltimo. Aqui eu também gosto de uma entrada a favor do time visitante, mas como diz aquele ditado, em time que tá ganhando não se mexe, vamos operar novamente no mercado de gols. Tentar manter o 100% com esse time. Ambos os times possuem média acima de 3 gols por jogo. O Cork City tem over 1,5 de 81% no campeonato. Já o Shamrock tem de 94 esse índice. Nos últimos 10 jogos bateu over 1,5 em todos eles. Ambos os times bateram um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. É uma entrada que eu gosto também. O campeonato irlandês tem saído muito gol no primeiro tempo. Mas aqui vamos no nosso costume, vamos manter o que está dando certo. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 15h45, também no campeonato da Irlanda, o St. Patrick's recebe Dundalk, que é um duelo entre o quarto e quinto colocados do campeonato. As duas equipes possuem uma campanha muito parecida, ambos bateram over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. O St. Patrick's marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10, o Dundalk marcou em 8 dos últimos 10, tomou em 8 também, bateu over 2,5 nas últimas 3 partidas, tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h45 também, segunda divisão do campeonato francês, o Annecy recebe Bordeaux. É a penúltima rodada do campeonato, o Annecy tenta se manter fora da zona de rebaixamento, enquanto que o Bordeaux com empate já garante acesso à primeira divisão. O Annecy precisa dos pontos, a briga do rebaixamento está muito embolada, cai em 4 times. Para vocês terem uma noção, a diferença do 12º para o 18º é de apenas 4 pontos, então o Annecy precisa da vitória aqui. O Bordeaux é uma equipe muito mais forte, muito melhor, entra como favorito esse jogo, ainda mais porque o Annecy não pode jogar fechado. Aqui eu gosto de uma vitória simples para o time do Bordeaux, mas eu aguardaria o início do jogo para ver como ele se desenrola. Mas para montar um bilhete eu acredito que uma dupla chance para o time visitante é uma opção mais segura. Então aqui nós vamos de dupla chance fora. Às 16 horas, Campeonato Espanhol da segunda divisão, o Saragossa recebe Tenerife. É um jogo válido pela última rodada, ambos os times não têm mais aspiração nenhuma no campeonato, estão apenas cumprindo tabela. E temos uma tendência de um jogo duro de assistir, um jogo chato. Essas duas equipes já tinham jogos chatos quando ainda tinham possibilidade de acesso, agora sem possibilidade nenhuma. Esse jogo deve ser muito chato. A média de gols das duas equipes no campeonato é igual, é de 1,88 gols por jogo, uma média muito baixa. As duas equipes fazem menos de um gol por jogo. Nos últimos 10 jogos, o Saragossa bateu over 2,5 em apenas 2, o Tenerife em apenas 3. O time da casa bateu o under 3,5 em 9 das últimas 10, o Tenerife em 8 das últimas 10. Aqui temos a tendência de um jogo ruim, um jogo truncado, um jogo chato e um jogo de poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5.
E com esse jogo finalizamos a grade do dia, uma grade difícil de montar, tivemos poucas opções, principalmente nos campeonatos melhores. E antes do bilhete pronto, queria lembrá-los a vocês dos canais do Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo, meu WhatsApp também está à disposição caso tenha alguma dúvida. E no bilhete pronto do dia temos uma tripla, um over 1,5 nos jogos de Cork City, Shamrock Rovers e Sampdoria Sassuolo, e um empate dupla hipótese no jogo do Annecy a favor do Bordeaux, com uma odd de 1,73. E por hoje era isso. Novamente queria salientar que isso são opiniões pessoais e em nenhum momento são recomendações de apostas. Nós postamos análises estatísticas e eventos com alta probabilidade de acontecer isso de acordo com a estatística, mas futebol é futebol. Se vocês concordarem com os nossos palpites e se sentirem à vontade, façam seus bilhetes da maneira que acharem melhor. Então era isso. Queria desejar uma ótima sexta-feira a todos vocês. Que tenhamos todos uma boa sorte nas apostas. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente postando os palpites de sábado. Acredito que seja uma grade muito melhor. Desejo que todos fiquem bem. Um abraço a todos. Até mais. Valeu!